Então, o primeiro caso, que é o caso mais simples, é quando a gente vai ter uma equação dessa forma aqui. O nosso L de y, que é o lado esquerdo da nossa equação, igual a uma certa constante A, qualquer que seja, no termo não homogêneo, vezes uma exponencial de um Azinho x. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber que função y a gente pode ter, tal que a gente aplica o operador e ele devolve esse A vezes E na AX. Bom, a gente meio que vê direto daqui que se a gente fizer esse teste com esse cara aqui, é uma coisa razoável. Porque uma constante vezes a exponencial vai ficar só várias constantes atrás da exponencial para cada derivada e os coeficientes que multiplicam ali, coeficientes constantes. Então a gente pode acabar com isso aqui exatamente. Só resta saber quem seria esse C aqui. E obviamente o lambda vai ser o nosso A. Né? Então a nossa candidata é que yp é igual a um C vezes Z na AX. Esse é o nosso candidato. Então, o que a gente tem que descobrir aqui? Quem é o C? O C é um coeficiente a ser determinado. Por isso o método dos coeficientes a determinar. Vamos só notar o que esse cara pode ser aqui? Bom, se a gente aplica o operador L de yp aqui, a gente vai ficar aqui, isso é igual a L de C e na x, e isso aqui é C vezes o nosso f, o nosso polinômio característico, aplicado em A, o nosso lambda é A agora, vezes E na AX. Agora, a gente quer que isso seja igual a esse termo não homogêneo. Então isso é A e na AX. Mas agora vem uma coisa muito delicada. A gente pode obter o valor para C desde que f de A não seja zero. O que isso significa? Quer dizer que se o Azinho dessa exponencial é uma raiz do polinômio característico da equação, ou seja, dessa parte que está no lado esquerdo, se ele é uma raiz daquele cara, então a gente não pode fazer assim. A gente só pode fazer quando A não é uma raiz desse cara aqui, do polinômio característico desse cara. Então, supondo que A não é raiz de quem? Do f de lambda, que é o nosso polinômio característico, então a gente chega que o nosso C vai ser igual a cota exponencial vai ser A sobre f de A. Isso aqui não precisa decorar, obviamente, mas esse aqui é o valor que a nossa constante C tem que assumir para dar esse cara quando a gente aplica na equação. Então, vamos só ver um exemplo para ficar mais claro as coisas aqui. Então, o exemplo é o seguinte. A gente vai ter a equação y duas linhas mais y' menos 2y igual a 4e na menos x. Esse aqui é o nosso problema. A gente primeiro considera a equação homogênea associada e resolve. Então, considerando a homogênea associada, o que a gente vai chegar? Primeiro, a equação ela é mais y' mais menos 2y, né? Igual a zero. A gente pode fazer, a gente faz como a gente aprendeu. Chuta uma solução E na lambda x e vê como que a gente vai acabar aqui. A gente vai, no fim, terminar com um polinômio característico, vai ser aqui lambda ao quadrado mais lambda na 1 menos 2 igual a zero. A gente pode obter as raízes para esse cara. Quem é lambda? Menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 2, dividido por 2a, que é 2. Isso é menos 1, mais ou menos, aqui vai dar 9, então fica 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 é 2, sobre 2 fica 1.
menos 1, menos 3 fica menos 4 sobre 2, menos 2. Essas são as raízes, portanto, a solução para homogênea associada vai ser o quê? Uma y1, que é igual a e na lambda 1x, quem é lambda 1 é 1, então é e na x, e a outra é e na menos 2x. Ok, esses são os dois caras. Então, com isso, a gente analisa agora a solução particular. Lembrem, a gente acabou de ver quem que era aquele nosso exemplo que a gente viu, aquele nosso primeiro caso, era um a vezes uma exponencial num certo at. Aqui, aquele a é menos 1 e o a grande, é 4. Tá? Só que, bom, a gente, como é que a gente fazia? Chutava uma exponencial, um certo número c, vezes e na menos at, que vai ser e na menos x. Desde que a não fosse uma raiz do polinômio característico. A gente tem que verificar isso. Será que é? Bom, a é menos 1. A igual a menos 1 é a raiz do polinômio característico? Não. A gente tem 1 menos 2. Então a gente está ok. A gente pode fazer esse primeiro caso. Então quem é a nossa YP, nossa candidata, é C e na menos x. Esse cara aqui. Então a gente aplica o operador, que é esse lado esquerdo aqui. A gente substitui na equação. Então, C e na menos x derivado duas vezes, vai ficar C e na menos x. Mais uma derivada só, vai ficar menos C e na menos x. Menos 2y, então vai ficar menos 2c e na menos x, que é igual a quem? 4e na menos x. A gente pode dividir tudo por e na menos x aqui, e a gente fica aqui c menos 2c é igual a 4. Esse lado aqui fica menos 2c, então a gente chega que c é igual a menos 2. Então, a nossa solução particular é menos 2 e na menos x. Esse cara vai solucionar aqui, porque a gente determinou o coeficiente. Vamos só verificar rapidinho. Duas vezes fica a mesma coisa, menos isso aqui, então vai ficar isso aqui, menos isso de novo, vai ficar 0. Então, menos duas vezes esse cara vai dar 4e na menos x, que é exatamente isso aqui. Então, a gente determinou. A gente tem agora, tá, só por completude, que a nossa solução geral é a combinação linear das funções do conjunto fundamental de soluções, a homogênea, C1e na x mais C2e na menos 2x, mais a solução particular, que aqui é menos 2e na menos x. Esse carinha aqui. Então a gente matou o primeiro caso. É isso aí. Só que lembrem, a gente fez isso aqui supondo que o a não era raiz. Mas e se o a for raiz? O que acontece? Vamos ver aqui.